Eu gostaria de começar hoje com uma dinâmica. E gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante e que você imaginasse. Imagine que você está dentro do metrô. Essa cena correu o mundo. Essa foto foi postada em todos os lugares. Imagine que você está dentro do metrô. Uma senhora entra, uma senhora muito elegante. Ela entra com uma bolsa. Ela se senta próximo de você. E ao se sentar, ela coloca sobre as suas pernas a sua bolsa. E em cima da sua bolsa uma pizza. Mas é o final do dia. As pessoas não veem a hora de chegar em casa. Estão cansadas. E essa mulher cansada começa a ficar sonolenta. E de repente ela fecha os olhos. E de repente aquela caixa de pizza começa a escorrer. Começa a escorrer da sua bolsa. Começa a escorrer de sua perna. E a caixa cai. E a pizza cai no chão. E você fica olhando aquilo. Foi em alguns segundos. E você acompanhou todo o processo. Aquela mulher entrando, aquela mulher sentando, colocando a bolsa e a pizza. E passado alguns segundos, os seus olhos se fecham, o seu corpo começa a cair para o lado, e a pizza cai. A caixa se abre e a pizza cai no chão. Foi muito rápido, você viu tudo, mas não deu tempo de fazer nada. Mas eu gostaria que agora você pensasse sobre o que veio à sua mente. O que você está pensando? O que você está pensando nesse exato momento que a pizza cai? O que você poderia ter feito? O que você pode fazer? Pode abrir os seus olhos. Hoje nós vamos falar sobre edificação pessoal. Nós vamos falar sobre dons. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 6 ao 8. O tema da mensagem é edificação pessoal. Nós vamos falar sobre 7 dons. Romanos 12, do versículo 6 a 8, diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que repartir, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Eu quero detalhar nesse texto de Romanos, e eu gostaria de deixar de sugestão este capítulo de Romanos, Romanos 12, para você meditar durante a semana. É um capítulo curto, mas um capítulo poderoso. E eu gostaria que você lesse, que você relesse, que você meditasse, que você buscasse em Deus essa palavra. Amém? E eu quero trazer alguns conceitos antes de falar sobre os 7 dons. A primeira coisa, eu quero mostrar para você que existem 2 tipos de dons. Os dons naturais e os dons espirituais. Quando você nasceu, você herdou dos seus pais biológicos. Você herdou alguns dons. Você já nasce com alguns dons. E esses dons, eles são marcantes. Quando você vê uma criança, você já consegue observar alguns dons. Alguns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos. Umas possuem características desse jeito, desse outro jeito, uma se comporta assim. Elas possuem dons. E conforme elas vão crescendo,
esses dons naturais podem se desenvolver. E existe também os dons espirituais. Quando é que eu recebo os dons espirituais? Quando eu sou batizado, quando eu me entrego para Cristo, quando eu nasço de novo, quando eu nasço em Cristo, quando eu morro com Cristo, nasço com Cristo, eu recebo, eu herdo do meu Pai espiritual os dons espirituais. E nós vamos aqui falar sobre os 7 dons, nós vamos falar sobre alguns deles, hoje em especial sobre 7 dons espirituais. Você sabe quais são os seus dons naturais? Você sabe quais são os seus dons espirituais? Você tem dons naturais. E se você nasceu de novo, você também possui os dons espirituais. E conforme você vai crescendo, os dons vão se desenvolvendo. Existe uma separação. Precisamos entender também que uma coisa são os dons e a outra coisa é a maturidade. Os dons têm a ver com o nascimento. Quando você nasceu, você herdou os dons. Quando você nasceu de novo, você herdou os dons. Você recebeu os dons pela graça. Pela graça. Todos nós recebemos dons. Todos nós recebemos dons. E uma coisa são os dons. Existem dons naturais e espirituais. E uma coisa são os dons e a outra coisa é o caráter, é a maturidade. Tem muitas pessoas que possuem dons, mas não possuem maturidade, não possuem caráter. Um exemplo, na Bíblia há vários. Nos dias de hoje há vários. Um exemplo marcante de uma pessoa que tinha um dom muito especial, um dom sobrenatural, uma força sobrenatural era Sansão. Ele tinha um dom espiritual. Ele tinha dons naturais e ele tinha um dom espiritual. Ele tinha uma força sobrenatural. Mas e a sua maturidade? E o seu caráter? Deixava muito a desejar. Por isso, há pessoas com dom, mas infantis. Infantis. E há pessoas que possuem maturidade e não usam os dons. 7 dons. O primeiro dom, o dom de profecia. Diga, o dom de profecia. Preste atenção que é profecia, dom de profecia, não é ministério de profeta. Um profeta é um ofício, um profeta é um ministério. E uma pessoa para ser profeta leva anos. Ela precisa estudar, ela precisa se dedicar, ela precisa ser separada, ela precisa ser consagrada, ela precisa trabalhar o seu dom e ela precisa trabalhar o seu caráter. Uma coisa é o ministério, uma coisa é o ofício de profeta e a outra coisa é o dom de profecia. O dom de profecia é de ensinar. Qualquer pessoa pode trazer a profecia. Profecia não tem a ver com falar sobre o que vai acontecer no futuro. A maior profecia que um profeta ou a pessoa que possui o dom de profecia pode liberar é sobre o passado, sobre a morte e ressurreição de Cristo. E sobre o futuro é sobre a segunda vinda de Cristo. Então não misture. Existe uma separação sobre o ministério, sobre o ofício, sobre o ministério de profeta e sobre o dom de profecia. Profecia significa ensinar, trazer a revelação de Deus, ser usado por Deus para edificar vidas, para edificar famílias, para edificar a igreja. Então existe uma separação. O primeiro dom é o dom de profecia, ministério de profeta versus dom de profecia. E diz: seja ela segundo a medida da fé. Sabe como é que você vai ensinar? O seu ensinamento como profeta está baseado em sua fé. Se você tem fé, se você é um homem ou uma mulher de fé, você profetiza, você ensina a palavra de Deus. Você traz a revelação de Deus para aquela pessoa. Profetizar está baseado em sua fé.
seja conforme a sua fé, seja segundo a medida. A fé tem medidas da sua fé, a medida da sua fé. Esse é o primeiro dom, o dom de profecia. Será que você tem o dom de profecia? Será que você tem exercitado o seu dom de profecia? Será que você tem ensinado as pessoas e tem edificado vidas? O segundo dom é o dom de ministério ou de servir. O próprio Jesus disse que ele veio servir. E servir é um dom. Servir, seja em servir bem. Se você tem o dom de ministério, o dom de servir, que ele seja em servir bem, com sabedoria e humildade. Quem serve tem que servir com humildade, com sabedoria. Não pode servir de qualquer jeito. Não pode fazer de qualquer jeito, como um louco, como um tolo. Eu fiz aí, ó. Não, tem que fazer com sabedoria e com humildade. É o dom de servir. Você tem o dom de servir? Você tem servido? Tem servido bem? Tem servido com simplicidade, com humildade? Tem servido com sabedoria? O terceiro dom, o dom de ensinar, de mestre, de professor. Haja dedicação ao ensino. Quem tem o dom de ensinar tem que se dedicar, fazendo com que o complexo se torne fácil. Qual é o dom de ensinar? O dom de um mestre, o dom de um professor, é pegar algo extremamente complexo, separar em partes e tornar fácil e prático. Simples, fácil e prático. A pessoa que tem o dom de ensinar, que é um professor, que é um mestre, e aqui a gente não está falando de carteirinha, a gente não está aqui falando de dar aula em uma sala de aula, nós estamos falando de um dom, não estamos falando de um título, nós não estamos falando de uma formação acadêmica, nós estamos falando de um dom, de ser um professor, de ser um mestre, de ensinar. Quem vai ensinar tem que se dedicar, tem que se dedicar. E a principal característica de um mestre, de um professor, é que ele pega um tema complexo e ele consegue explicar de forma simples e prática. Será que você é um professor? Será que você é um mestre? Quais são os dons que você tem? Quais são as habilidades que você tem? O quarto dom, o dom de exortar. Eu gosto muito mais da tradução que diz o dom de motivar. O dom de motivar. Use esse dom em exortar, em motivar. As pessoas estão sempre reclamando, murmurando. Sempre tem alguém para dizer, desiste. Sempre tem alguém para dizer, desiste. Para. É muito difícil, é complicado. Para que ir na igreja? Para que fazer isso? Todo mundo faz desse jeito. Mas existe um dom, e é o dom de exortar. E exortar significa motivar. Quando uma pessoa da sua família diz, hoje eu estou muito cansado para ir à igreja, que você diz, eu também. Ou você diz, vamos lá, vamos vencer. Você motiva. Você motiva a pessoa a se levantar, você motiva a pessoa a continuar, você motiva a pessoa a buscar a Deus, você motiva a pessoa a trabalhar. É um dom. Será que nós estamos usando as redes sociais mais para sujar o nome de Cristo, para desonrar o nome do Senhor, ou mais para motivar as pessoas? Porque o que mais tem pessoas dizendo nas redes sociais é dizendo, eu não sou religioso, eu não preciso de pastor, eu faço do jeito que eu quero. O que mais tem é a gente falando mal dos outros, falando das igrejas, falando dos pastores, falando dos irmãos, desmotivando,
colocando para baixo, degrenindo. Será que você tem o dom de motivar? Será que você está motivando ou desmotivando as pessoas? Será que a nossa atitude faz as pessoas se alegrarem em virem à casa do Senhor? Ou nós estamos entristecendo as pessoas, estamos desonrando o nome do Senhor, estamos blasfemando contra a igreja e a doutrina de Cristo? Ah, não precisa ir para a igreja não. Você adora a Deus em qualquer lugar, do seu jeito. Para que pastor? Para que igreja? Eu fico só observando as pessoas que vão chutando balde, as pessoas que vão tirando a mão, que vão abrindo mão das coisas. Eu só vou observando, cada vez ela perde mais, e ela perde mais. Primeiro ela diz, eu não preciso ir mais na igreja, mas a segunda coisa é perder o emprego. Depois que perde o emprego, o casamento. E nós precisamos. Tem pessoas que possuem o dom de motivar. Quantos estão fracos espiritualmente? Diga eu. Sabe por que você está fraco espiritualmente? Sabe por que o crente fica fraco espiritualmente? Porque não está levantando peso. Porque a partir do momento que o crente começa a levantar peso, ele começa a ficar forte. Sabe qual é o peso que você tem que levantar? Você precisa começar a levantar o caído. Você precisa juntar mais 2 ou 3 e carregar um irmão e trazer para a igreja. E quando você começa a carregar pessoas e levantar pessoas, ainda que estejam mortas, ainda que sejam deficientes, que não consigam andar, quando você começa a fazer força para levantar as pessoas, você começa a se tornar forte. Por que você está fraco? Porque está se arrastando. Porque não se motiva e não consegue motivar os outros. Mas quando você começa a levantar as pessoas, quando você começa a motivar as pessoas, quando você começa a levantar os mortos, quando você começa a levantar aqueles que desfaleceram, quando você começa a ajudar aqueles que não conseguem andar, os paralíticos, quando você começa a fazer força para levantar o caído, quando você começa a ser um apoio para o seu irmão, isso vai criando músculos espirituais. Quer ficar forte? Já sabe o segredo. Motive mais a sua família. Não aceite desculpas. Não aceite justificativas. Motive, exorte as pessoas. Comece a levantar peso e você vai ficar surpreso. Você vai se surpreender com a força que você tem e o quanto isso vai afetar as suas habilidades espirituais, os seus dons espirituais e os seus dons naturais. Sabe esse povo e essa geração que está à beira de um suicídio? Sabe essa síndrome do suicídio que afeta o mundo hoje? São dos crentes que deixaram de se motivar e de motivar sua casa. Foram abrindo mão do Senhor, foram abrindo mão da igreja, do pastor, da comunhão, foram abrindo mão, hoje estão desempregados, estão desestruturados, estão arrebentados, os filhos de qualquer jeito. Mas quando você começa a motivar, isso começa a gerar uma força no seu irmão e começa a gerar uma força em você. É um dom, é o dom de exortar, é o dom de motivar. O quinto dom, o dom de repartir, ou de generosidade. E aqui não está falando de oferta, não está falando só de dinheiro, está falando de alimento, está falando de uma capa, de uma cobertura, está falando de tudo, de repartir, de ser generoso. Será que você tem o dom de repartir, de ser generoso? Porque a pessoa que tem esse dom, ele oferta e ele não fica triste, ele se torna dizimista e ele não fica triste, ele ajuda o seu irmão, ele ajuda o necessitado e ele não fica triste. E agora? Meu Deus, e agora? Eu reparti, eu dei uma parte do que era meu, e fica preocupado, fica ansioso, e agora eu não tenho mais, a minha reserva. Ele tem o dom de repartir, ele é generoso, sabe? O Espírito Santo, ele reparte os dons, conforme a necessidade. E nós temos vários dons.
Você tem muito mais do que um dom. Você tem 2, 3 dons. Nós estamos aqui no 5º dom. E você tem pelo menos 2 ou 3 dons. E nós precisamos colocar em prática os nossos dons. Se você quer crescer, se você quer vencer, se você quer ser uma bênção, se você quer ser uma bênção para ser um abençoador, você precisa colocar os seus dons em práticas. Sabe, as pessoas que nos abençoam serão abençoadas quando colocamos nossos dons em práticas. Sabe quando aqueles que nos amaldiçoam serão amaldiçoados? Quando colocamos nossos dons em prática. Quando colocamos para funcionar os dons. Sabe, ser servo, não é possível que você não seja servo, se até Jesus Cristo foi. Não é possível que você não tenha o prazer de ajudar alguém. Não é possível que você não tenha o dom de repartir, de ser generoso. O 6º dom, o dom de presidir ou de liderar, é um dom. E diz que quem tem o dom de presidir, de liderar, tem que fazer isso com muito cuidado. Por que diz que o líder tem que fazer com muito cuidado? Porque uma decisão errada do líder pode colocar tudo a perder. Uma decisão errada, uma direção errada, um conselho errado de um líder pode colocar tudo a perder. Você, homem, é líder do seu filho. O seu exemplo pode colocar tudo a perder. O seu exemplo, o seu conselho, a sua direção pode colocar tudo a perder. E ele diz: você que tem o dom de presidir, de liderar, de orientar, de aconselhar, faça com cuidado. Porque o futuro de pessoas, você pode fazer com que os anos sejam abreviados, ou os anos se prolonguem. 12 espias entraram na terra prometida, e voltaram sem cuidado nenhum, falando todo tipo de mentira e de besteira. E fizeram uma geração morrer no deserto. Por isso, você que é homem, seja homem com muito cuidado, com muito temor. É o 6º dom. O 7º dom, dom de misericórdia. O dom de misericórdia é mostrar bondade, compaixão. E diz: faça isso com alegria. Sabe, é o que Jesus disse no começo do seu ministério, dizendo: chore com os que choram, dance com os que dançam, se alegre com os que se alegram. É o dom de misericórdia, é dar o ombro ao amigo, é sentir a dor, é passar por uma situação junto, é se alegrar com quem está alegre, é chorar com quem chora. Misericórdia não é só choro, não é só mimimi, não é só choro, porque tem pessoas que têm facilidade de chorar com um irmão, mas isso não é misericórdia, porque misericórdia é você conseguir chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Aí é misericórdia. Sabe aquela pessoa que está tendo sucesso? Ao invés de invejarmos e termos pensamentos maus, o que essa pessoa fez para comprar isso, para conquistar aquilo? Ah, é traficante. Ah, é corrupto. Ah, é aquilo. Temos que chorar com os que choram e temos que rir com os que riem. Temos que celebrar com os que celebram, com os que conquistam. Isso é misericórdia, é estar junto. Estar junto no momento da tristeza e no momento da alegria. São os 7 dons. Eu gostaria agora de concluir, ainda falando das pizzas. Lembram da pizza lá que você viu? Você estava no metrô e você viu aquela senhora entrando no metrô, sentando, adormecendo, e a pizza escorrendo e caindo da caixa e perdendo a pizza. Praticamente, como é que se perde 500 calorias em um segundo? É assim. 500 calorias foram para o chão. O que você pensou nessa hora? Você viu ali, foi a fração de alguns segundos, mas você não conseguiu reagir, mas você pensou. O que você pensou?
O que você pensou quando viu aquela pizza caindo? Aquela pizza meia mussarela, meia calabresa, aquele queijo, sabe, grudou na caixa, foi esticando, aquela delícia caindo, sabe? O que você pensou quando aquela pizza foi escorregando e caindo? O que você pensou quando caiu? O que você poderia ter feito? O que você poderia ter feito depois? Depois que o leite é derramado, depois que a pizza cai, o que você poderia ter feito? E eu quero tornar bem prático agora os dons, porque as pessoas ficam anos e anos perdidas, sem saber os seus dons naturais e sem saber os seus dons espirituais. E a mensagem de hoje é poderosa para abrir os seus olhos, para que você comece a entender os seus dons naturais, os seus dons espirituais, para que você coloque em prática, para que você amadureça. Porque é imaturidade não servir. Tem pessoas que já poderiam servir. Tem pessoas que possuem o dom, já possuem idade, mas não possuem maturidade. O dom, eu recebo de imediato como um presente. Deus me dá o dom, eu recebo o dom de graça. É a graça, eu recebo o dom. Agora a maturidade, o caráter vai sendo formado. Essas dificuldades que passamos é para formar o nosso caráter, não é para deformar a nossa alma. Não é para nos adoecer, agora eu estou dodói, não faço mais nada, vou enterrar os meus dons. Não, as dificuldades é para amadurecer o caráter, é para forjar o caráter, é para fazer um caráter forte, porque não adianta ter um dom forte e um caráter fraco, porque senão termina como Sansão. E eu quero agora trazer de forma prática. Quando a pizza estava caindo, se você olhou a pizza caindo e você diz, eu sabia que isso ia acontecer. Quando eu vi a mulher entrando, eu sabia que a pizza ia cair, eu sabia. Vejo que tu és profeta. Você tem revelação. Segundo, pode deixar que eu limpe. A pizza caiu, sujou tudo o chão. Você se levanta e diz, pode deixar que eu recolho, pode deixar que eu limpo. Você tem o dom de servir. Se acontece algo semelhante no seu dia a dia, na sua casa, na igreja, seja um dom natural ou espiritual, se você se levanta para servir, você tem o dom de servir. Deixa eu ir lá resolver, deixa eu ir lá limpar, deixa eu ir lá recolher, deixa eu ir lá pegar as coisas. Você tem o dom de servir. Você tem o dom de ministério ou de serviço. Terceira hipótese, eu vou te ensinar 3 princípios para que nunca mais a sua pizza caia no chão. Você é um professor, você é um mestre. Um professor e um mestre sempre tem 2 ou 3 passos para resolver o problema. Ele sempre pega algo complexo e ensina de forma prática. Nunca mais isso vai acontecer. Eu vou te ensinar o segredo. 3 passos e vou resolver. Próxima situação. Eu sei que isso não vai acontecer mais. Eu sei. Isso não vai acontecer mais. Não se preocupe, isso vai se resolver. Você tem o dom de exortar, de motivar. Pode comprar outra, não vai cair mais. Pode pegar a próxima fatia, não vai cair mais. Ele vai te motivar a continuar. Próximo. Não se preocupe, eu compro outra pizza. Alguém falou isso? Alguém pensou isso na hora? É o dom de repartir. É o dom de repartir. É o dom de ser generoso. Essa caiu, essa não tem mais jeito, mas eu vou comprar uma, eu vou repartir com você, eu vou comprar uma para você, eu vou te abençoar. É o dom de abençoar, é o dom de repartir, é o dom de ser generoso. Próximo, eu tenho uma visão, você limpa, você faz uma vaquinha, você aí liga lá para a pizzaria. É o dom de liderar. Ele consegue liderar, comandar. Eu faço isso, você faz aquilo outro, vamos fazer, vamos resolver. Cada um faz uma coisa. É o dom de liderar,
de conduzir. Você pensou isso? Você pensa desse jeito? Você age desse jeito? E a última hipótese: eu sou seu amigo, eu sinto a sua dor, eu sinto a sua dor, eu sei o que você está passando. Coloca a cabeça aqui no meu ombro e pode chorar, porque eu também já derrubei uma pizza uma vez, eu sei a dor que é. Ele chora junto com você. E quando compram uma pizza, comem juntos. É o dom de misericórdia. Ele sente a dor. Ele está com você.